Paz do Senhor, povo de Deus, povo lindo, povo amado. Me perdoem pela minha voz, estou um pouco gripada, mas eu quero dizer para você que você é muito bem-vindo aqui conosco. E eu quero, nesse dia, nessa noite, compartilhar com você uma palavra. E eu quero orar e quero pedir que você também esteja orando para que você abra o seu coração para a compreensão dessa palavra, que é uma palavra de salvação, uma palavra de libertação para a tua vida e, consequentemente, para toda a tua família. Tá? Talvez você que esteja vivendo momentos, situações que você não sabe o porquê isso acontece na tua casa e na tua família, ou o porquê de tudo isso que você está vivendo. Talvez as respostas estejam nessa palavra de hoje. Amém, queridos? Que o Senhor me deu versículo por versículo, e tudo que eu falar não vem de mim, Margarete. Tá? Está tudo aqui respaldado na palavra do Senhor e eu vou citar os versículos para você. Amém, queridos? Então quero estar orando contigo. Que você chame a tua família para estar acompanhando, ou que você passe essa palavra para as pessoas que você sabe que precisam ouvi-la. Tá? Depois de você ouvir, né, que você passe para as pessoas também que você sabe que necessitam ouvir essa verdade. Amém? Paizinho querido, Deus eterno, aqui está a tua serva, Senhor. Deus, me usa como instrumento, Senhor. Quero, Senhor, agradar ao teu coração, Senhor. Sabemos que o Senhor se agrada, Deus, quando falamos a verdade, meu Deus, quando a tua verdade, que é a tua palavra, que é a verdade absoluta, Senhor, é levada aos corações, Senhor. Essa palavra, Senhor, ó Deus, que rompe, que destrói com mentiras, Senhor, com informações enganosas, Senhor, passadas, Senhor, transmitidas, Senhor, através de séculos e de gerações a gerações, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, alcança os corações, Deus, que estão ouvindo, Senhor. Abre o entendimento de cada um, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que a tua palavra, Senhor, seja cirúrgica, Senhor, seja seta certeira, Senhor, em cada coração, em cada mente, Senhor, trazendo a luz, Senhor, que liberta, Senhor, a luz que salva, Senhor, a luz que cura, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Que Deus proteja as nossas vidas, nossa casa, as nossas famílias, em nome de Jesus. Então, queridos, eu quero começar dizendo para você que muitas vezes eu levo essa palavra para os meus alunos em sala de aula, mas levo eles para o laboratório. Eu sou professora de Química e de Ciências e faço também experiências, né? Me utilizo de ciência, mas aqui eu não vou fazer as experiências, tá? Mas vou falar o que eu também falo para eles. Quando Deus criou o mundo, o nosso Deus, Ele é Deus, mas Ele é um Pai de amor, cheio de misericórdia, imensurável amor, infinitas misericórdias. Ele criou o homem com muito amor. Ele deu ordens específicas ao homem no jardim do Éden. Ele proveu para o homem milhares, centenas de milhares de árvores, arbustos, animais, que o homem poderia mexer, poderia comer dos frutos daquelas árvores. Mas Deus deu apenas uma restrição: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que se encontrava no centro desse jardim, o jardim do Éden. O que aconteceu? A alma do homem era pura, era branca e alva como a neve, como a mais branca lã. E o que o homem fez? Ele não olhou para toda a provisão de Deus naquele belo jardim. Ele olhou para a única restrição que Deus fez para ele. E nós conhecemos a história. A mulher seduzida pela serpente, que não foi de um momento para outro, isso levou dias, talvez meses.
falando na mente de Eva, até que realmente ela duvidou do caráter de Deus, ela acreditou no que a serpente disse. Não, não é verdade que vocês vão morrer se vocês comerem do fruto da árvore. Certamente vocês não vão morrer. Deus sabe que se vocês comerem daquele fruto, vocês se tornarão conhecedores do bem e do mal, de toda a ciência como Ele. Instilou a dúvida na mente e no coração de Eva. E Eva pensou, então é por isso que Deus não quer que a gente coma. É porque Ele não quer que a gente seja como Ele. Então ela pegou do fruto, deu para o seu esposo, comeu, deu para o seu esposo, ele também comeu. E nesse momento, queridos, o pecado entrou no mundo. Adão é considerado o pai da humanidade, o primeiro Adão, Jesus o segundo Adão, como diz as Escrituras. Em Romanos 5,12 diz que o pecado entrou no mundo através de um homem. Através de um homem o pecado entrou no mundo, então todos pecaram. Mas lá em Romanos também, no capítulo 5, no versos 18 e 19, também diz que por um só ato de justiça de um homem, Jesus Cristo, também a salvação chegou a muitos. A quem? A quem aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aleluia. Mas quero voltar lá no Jardim do Éden. Então, nesse momento que o homem pecou, queridos, o DNA humano ficou corrompido, ficou manchado, a mancha do pecado no seu sangue, no seu DNA. E como Deus ama o homem muito, de maneira extrema, Ele ama muito, muito, muito o homem. Tanto que antes de Adão pecar, todas as tardes Ele descia para estar com o homem. Ele descia a passear no Éden para estar com Adão, com Eva, para estar com o homem. Então, queridos, nesse momento aconteceu a separação entre Deus e o homem. Deus andava aqui com o homem. Então, nesse momento do pecado, que o homem transgrediu, desobedeceu a Deus, um grande abismo se formou entre o homem e Deus. Um grande abismo, um grande abismo. O homem não tinha mais contato, intimidade com Deus. E Deus, na sua infinita misericórdia, imensurável amor, então precisava enviar alguém para resgatar o homem. Qualquer pessoa, queridos, qualquer pessoa nessa dimensão da matéria que morresse para resgatar a nós, para nós novamente termos intimidade com o Senhor, não poderia, porque qualquer pessoa que nascesse aqui já nascia com a mancha do pecado, já nascia destinada à morte eterna. Poderia ser pessoas maravilhosas como Maria, como Paulo, Pedro, João, quantas pessoas maravilhosas que Deus usou como instrumento. Não poderia ser elas, amados, porque elas, mesmo sendo pessoas especiais, nasceram com a mancha do pecado. Mas Deus queria resgatar a cada um de nós, Então o que Ele fez? Qualquer pessoa aqui que fosse usada não poderia nos resgatar, porque o seu sangue tinha a mancha do pecado, o DNA corrompido. Então Deus enviou o seu único Filho, Jesus Cristo. Ele doou o seu único Filho por amor a nós. E Jesus Cristo, por amor a nós, Ele próprio se doou para nos resgatar. Então, a sua morte na cruz, o seu sangue derramado por cada um de nós, nos resgatou. Nos resgatou a quem? A cada um de nós, que reconhecemos esse ato de amor do Deus Pai, do Deus Filho, e aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador em suas vidas.
Eu quero que você acompanhe comigo agora o que diz lá em João, no capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, dos versos 9 a 12. A palavra de Deus diz assim, ó: estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era o seu, os judeus, né? Mas os seus não o reconheceram. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha que lindo! Esse é o Deus que habitava com o Pai, que veio ao mundo morrer para nos resgatar, derramar o seu sangue, entregar a sua vida para nos resgatar, para que novamente nós tivéssemos vida eterna, vida, intimidade com Deus e vida eterna. Aleluia! Então, a todos que o receberam, aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Queridos, aqui é bem claro, aqueles que não creem, aqueles que não recebem Jesus, que não creem no seu nome, não são filhos de Deus, não se tornam filhos de Deus, não são conectados novamente a Deus, continuam sendo apenas criaturas de Deus. Em 1 Timóteo 2,5, em Tiago 2,19, olhe, preste bem atenção. Tiago diz assim: tu crê que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Queridos, até os demônios sabem que Deus existe e estremecem, mas não obedecem. Primeira Timóteo 2,5 diz assim: pois há um só Deus e um só mediador que pode nos levar a Deus. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Atos 4,12 diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Nenhum. Queridos, o sangue de Jesus não tinha mancha do pecado. Ele viveu aqui na terra, ele era 100% homem, 100% Deus, mas ele não pecou. Foi o único ser perfeito que passou por essa terra. O único ser que não pecou. Jesus Cristo, homem, Deus, que morreu por mim e por você, para nos levar de volta a Deus, nos tornar filhos de Deus. Aleluia. Daí as pessoas dizem: mas na Bíblia está escrito de Maria que depois ela ressuscitou. Queridos, depois que Jesus ressuscitou, depois do seu embalsamento, da sua ressurreição, você não vê falar mais nada que ela ressuscitou, que ela foi para cá, que ela está com Deus. Você não vê mais nada sobre Maria. Maria foi uma mulher especial. Muitas pessoas acham que os crentes não amam Maria. Nós amamos Maria, nós reconhecemos que ela foi uma pessoa especial, mas ela não pode ser intercessora. Aqui é bem claro, 1 Timóteo 2,5, que há somente um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Ela está no mesmo lugar que todos os outros, que Paulo, que João, que Timóteo, que Tiago, onde todos os nossos irmãos e irmãs em Cristo, nossas famílias que morreram em Cristo se encontram, esperando a ressurreição, esperando o dia do juízo final, a ressurreição, o arrebatamento, a ressurreição. Queridos, estão todos no mesmo lugar. Maria foi uma mulher preciosíssima, uma mulher especial. Nós respeitamos e amamos muito ela. E todos os irmãos de Cristo também. Se você não sabe, pesquise na Bíblia. Jesus, ele teve mais 4 irmãos. Aqui em Mateus
12:46, quero ler uns versículos aqui. Diz assim: falava ainda Jesus à multidão quando a sua mãe e seus irmãos, porque os discípulos já estavam ali com ele, né? Mas Jesus estava então falando à multidão, aí chegou a sua mãe e seus irmãos do lado de fora querendo falar com ele. E seus discípulos disseram: a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Aí Jesus para e fala assim: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Pergunta ele. E estendendo a mão para os discípulos, olhe lá, Mateus 12:46, do verso 46 ao 50. E estendendo ele a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aleluia. Queridos, naquele primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia, quando faltou o vinho e a mãe de Jesus foi lá pedir para ele, e daí ele fala assim: que tenho eu contigo, mulher? E depois ele vai e pede para trazerem lá para arranjarem talhas. E aí então ele dá ordem para os servos. Aí Maria fala assim: façam tudo que o mestre mandar. Queridos, nós obedecemos, nós fazemos tudo que o mestre manda. E você tem obedecido o que o mestre manda fazer? A própria Maria disse: façam tudo que o mestre mandar. E Jesus diz, quando perguntam para ele: Senhor, qual o maior mandamento? Qual o principal deles? E ele diz: amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E nesses mandamentos está aqui, Êxodo 22, capítulo 20, verso 2. Você que já estudou no catecismo quando era pequeno, que foi lá, o padre passou para você o catecismo, a professora lá de catequese ensinou para você os 10 mandamentos. Você acha, meu querido, minha querida irmã, da onde que eles tiraram os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos são tirados lá do Antigo Testamento, de Êxodo, capítulo 20. E o primeiro deles diz assim, só que no catecismo que você aprendeu não tem esse primeiro mandamento que Deus colocou como primeiro. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da terra da escravidão. É Ele que nos liberta, queridos. É Ele que nos liberta dessa escravidão, das garras do diabo, e nos conecta novamente com Ele. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagens esculpidas representando o que há no céu, na terra, na água, debaixo da terra. Não te inclines diante de nenhuma imagem, nem lhe prestes culto, porque eu, o Senhor teu Deus, não tolero que tenham outros deuses, e castigo a maldade daqueles que me ofendem até a 3ª e a 4ª geração. Amar a Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus resume toda a lei nesses 2 mandamentos. Mas o que é amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e todo o teu entendimento, queridos? É ter a Deus unicamente como Senhor na tua vida. Você acha que se tivesse forma de outra pessoa morrer por você, Deus permitiria seu único filho morrer por ti? Não, nenhum outro pode salvar. Nenhum outro pode salvar. Não há, Atos 4,12 diz: não há salvação em nenhum outro. Debaixo do céu não se encontra nenhum outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos, queridos. E eu quero falar para você hoje então sobre prostituição espiritual.
A Bíblia fala muito sobre prostituição espiritual, física também, mas a espiritual. O que é prostituição física todos nós sabemos, mas o que é prostituição espiritual? Deus, Ele é único e suficiente, Salvador, Senhor para as nossas vidas. Quando nós buscamos em outro, quer dizer que Ele não é o suficiente para resolver aquela situação. E agora nós vamos dentro da palavra mostrar que então nós estamos nos prostituindo. Nós vamos ver que Deus compara o seu povo, a sua igreja, o seu povo, filhos dele, como a noiva. E quando nós nos rendemos, nos ajoelhamos ou buscamos outro, a não ser Ele, nós estamos nos prostituindo espiritualmente, que é a idolatria. Salmo 115, verso 2 diz assim: porque perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas, têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não sentem cheiro nenhum, têm mãos, mas não podem apalpar, pés, mas não podem andar, nem emitem som algum com a garganta. Torne-se como eles aqueles que os fazem, todos que neles confiam. Então nós vamos ver, queridos, que a Bíblia fala aqui de dois tipos de prostituição. Ambas são pecado, tanto a física como a espiritual. São perigosas, prejudiciais para as nossas vidas. Nos compromete fisicamente, espiritualmente, destruindo lares, famílias e a nossa conexão com Deus, a espiritual. Em Jeremias capítulo 2, versos 1 e 2, a palavra do Senhor diz assim: vá e proclame diante do povo de Jerusalém, assim diz o Senhor, lembro-me de você, meu povo, da sua afeição quando era jovem, do seu amor quando noiva e de como você me seguia no deserto. Então eu trouxe esse versículo para você ver como Deus compara o seu povo como sua noiva, para depois então mostrar a prostituição, o adultério espiritual. Continuando nos versos 19 e 20, ele diz: porque há muito tempo quebrei o seu jugo e rompi as ataduras que te prendiam. Mas você disse: não quero te servir, pois em todos os montes altos e debaixo de todas as árvores frondosas você se deitava e se prostituía. Então, querido, se você for ver esse capítulo de Jeremias, você for estudar, você vai ver que nos montes altos eles colocavam os postes ídolos, eles colocavam altares de adoração e de sacrifício a outros deuses. Então você vê aqui que Deus compara o seu povo a uma noiva, e ele lembra do amor que ela tinha por ele, por Deus, antes dela se corromper. E daí ele denuncia a infidelidade dela. Em Ezequiel, no capítulo 16, verso 17, Deus diz: tomaste as tuas joias de enfeite que eu te dei do meu ouro e da minha prata, e fizeste imagens de homens, e te prostituíste com elas. Nós vimos aqui nesse versículo aqui, Deus estava dizendo que Jerusalém, o povo dele, estava se prostituindo então diante de imagens feitas pelas mãos de homens, mas com aquilo que Deus tinha dado para eles, eles então usavam para construir e adorar outros deuses. Então nós vemos que muitas vezes aqui a Bíblia, em outros muitos versículos, queridos, se você procurar por prostituição espiritual, você vai ver muitas vezes Deus se referindo como prostituição, adultério espiritual, a essa corrupção de Israel, de Jerusalém, ao amor, do amor deles ao Senhor. Então, deixando o Senhor e se prostituindo e adorando outros deuses, Asherá, Astarote, e que são demônios, tá, queridos? Quem recebe essas adorações são os demônios, né? São versículo 16, nesse versículo aqui, né, capítulo 16 de Ezequiel, verso 17, Deus diz: tomaste as tuas joias de enfeite que te dei do meu ouro e da minha prata, e fizeste imagens de homem e te prostituíste com elas. Então essas palavras de infidelidade, de prostituição aqui, essas expressões
acontecem quando, como eu já falei, quando o amor do povo de Deus então se corrompe, né? E o povo então acaba se afastando do Senhor e praticando o conhecido diante do Senhor é o adultério espiritual. Então nós estamos não mais aos cuidados de Deus, mas desse amante, desses demônios então que vão tomar conta das nossas vidas. Presta atenção, queridos. Então Deus estava dizendo aqui, né, que Jerusalém estava usando esses presentes que recebera do Senhor, as vestes douradas, que deviam ser para Deus, óleo, perfume, e que deveria ser para adoração a Deus. Eles davam tudo para essas imagens, ou deuses estranhos, que na Bíblia você vai ouvir muito também falar dos deuses estranhos. Então, prostituição espiritual, queridos, o que é? É tomar aquilo que você deve dar a Deus, como eles fizeram com o óleo e perfume, ou daquilo que Deus dá para você, como eles fizeram com as joias e as vestes bordadas, e entregar para outro Deus, para deuses estranhos, para outra pessoa, ou seja, se prostituir espiritualmente. Aí você pode dizer assim: eu tenho imagens, mas é uma fotografia de Deus. Querido, você não precisa ter fotografia de Deus. Deus é Espírito. Deus é Espírito, amados. Aí você pode dizer: mas eu não é um Deus para mim. Deus é Deus na minha vida. Eu apenas rezo para ela. Mas reza por quê então? Por que você reza? Você reza porque você acha que aquela estátua ou aquela fulana que morreu, que é declarada santa, pode fazer algo para você. Senão você não estaria rezando. Então você está colocando ela no lugar de Deus na tua vida. Porque o nosso Deus é o único Deus. E se você está pedindo para outro, você não crê que o nosso Deus é poderoso para resolver a situação na tua vida, meu amado, minha amada. Entendeu? Então, em João, no capítulo 2, dos versos 15 a 17, me perdoe, Tiago 4,4, a palavra de Deus diz assim: adúlteros. Quando Tiago fala adúlteros, não é adúltero só no sentido masculino. Adúlteros, aqui está incluído de forma genérica homem e mulher, adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então nós vemos aqui: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então, queridos, nós vemos aqui Tiago chamando os amigos do mundo de adúlteros. Ou seja, essa palavra no grego, ela significa, e também na Almeida Revista e Atualizada, elas significam infiéis e gente infiel. Ou seja, é a mesma coisa. Mas significa o quê? Que quebra a aliança com o Senhor, que quebra o compromisso com o Senhor. Ou seja, quebrou o compromisso, quebrou a aliança com o Senhor, queridos. É como o marido e a mulher. Nós temos uma aliança, nós não temos contrato, nós temos a aliança. E quando um se torna infiel, ele quebra aquele compromisso, ele quebra aquela aliança com seu cônjuge. Mas todas essas versões destacam o sentido de imoralidade, de prostituição. E a palavra de Deus considera prostituição como prostituição Israel ter deixado de amar e de seguir o Senhor. E assim como qualquer um de nós, amados. Então, queridos, Jesus veio à terra, Ele deixou a sua glória. A Bíblia diz que Ele se despojou de si mesmo, Ele se esvaziou dele, Ele veio e morreu, porque o sangue dele, um sangue incorruptível, um sangue sem mancha, sem pecado, para resgatar a mim e a você. Por isso que não poderia ser outra pessoa para morrer e nos resgatar, porque todos aqui nascem com a mancha do pecado, e nós apenas somos justificados diante de Deus. Deus olha para nós como um pai olha para um filho, apenas quando nós aceitamos esse sacrifício que o seu filho fez por amor a nós.
E Deus fez esse sacrifício, entregando o seu próprio filho, o único filho, por amor a nós, queridos. Por isso não tem como nós sermos salvos através de outro. Somente quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você se torna filho de Deus. Queridos, em Romanos, capítulo 10, verso 9, diz: se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Nós precisamos aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Mas, como Senhor, se você declarar com a tua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Se você aceitar Ele como Senhor, Ele é o teu Salvador. Porque muitas vezes as pessoas querem só o Salvador. Salvador todo mundo quer. Todo mundo precisa de um Salvador. Até Maria reconheceu que precisava de um Salvador. Ela diz: minha alma engrandece a Deus, meu Senhor e Salvador. Então até ela reconhece que ela precisava de um Senhor, de um Salvador. Amém, queridos? Aqui vou ler. A minha alma Lucas 1,46. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Aleluia. Então, voltando aqui em João 1,9, que foi um dos primeiros versículos que eu li. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Queridos, só que esse crer implica em obedecer, porque você viu que lá em Tiago 2,19, Tiago diz: tu crê que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios creem e obedecem. Confira lá, está escrito, tá? Está escrito lá. Então, contudo, voltando a João 1,9, capítulo 1, do verso 9 ao 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Esse crer aqui implica em obedecer. É crer e obedecer. É crer somente em Jesus. Somente Ele é o Senhor da tua vida. Porque se você não fizer isso, querido, você começar a rezar, orar para outras entidades, outros deuses na sua vida, você estará dando legalidade, matéria-prima para os demônios agirem na tua vida. Infelizmente, a palavra precisa ser dita, queridos, porque nós temos visto muitas pessoas que se dizem cristãos, pessoas boas, maravilhosas, que você nunca ouve um A da boca delas, mas já vimos muito. Eu e meu esposo somos pastores. Já vimos muitas pessoas na hora da morte acontecer cada coisa terrível, estranhas, cabulosas. Na hora da morte, elas ficarem com uma expressão terrível no rosto, amados. Então, de médicos, pessoas conhecidas nossas, relatos, experiências que tiveram com pessoas que são cristãs, que têm a Jesus realmente, né, como Senhor e Salvador em suas vidas, e experiências com aqueles que não têm somente a Deus em suas vidas. Eles têm a Deus, mas têm todos os outros amantes. São prostitutos espirituais, nem eles não sabem, mas com certeza eles já receberam a palavra muitas vezes em suas vidas, foi pregada a palavra muitas vezes, queridos. Muitas vezes nós somos discriminados, porque nós queremos pregar a palavra e nós precisamos pregar a palavra, porque Deus diz que no dia do juízo final ninguém será tomado por inocente, ninguém poderá chegar lá e dizer: Senhor, eu não sabia disso, Senhor, ninguém me falou disso, Senhor isso, Senhor aquilo. Você, lá em Lucas 16, se você nunca leu, tira um tempinho e leia. Fala do Lázaro, do rico e do Lázaro, que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos. E o rico também morreu, e ele se encontrou num lugar de tormento. E então, diante daquilo, do sofrimento dele,
E ele via que Lázaro não estava no mesmo lugar dele, estava em outro lugar. Então ele pede: Senhor, Senhor, eu tenho mais 5 irmãos, me permita sair daqui e avisar os meus irmãos como que é aqui, para que eles não venham parar no mesmo lugar. E então, esse Senhor fala para ele: eles têm a lei e os profetas. A lei e os profetas, ou seja, eles têm a palavra de Deus e os homens de Deus. Quando digo homens, são homens, mulheres e até crianças usadas por Deus para pregar a verdade de Deus, queridos. Existe, queridos, uma grande batalha espiritual desde a criação do mundo, desde que Deus criou o homem, para que o homem deixe de adorar a Deus, o verdadeiro Criador, e adore a criaturas. E nós vemos isso, o resultado de tudo isso que acontece lá em Romanos capítulo 1. Também tire um tempinho e leia. Nós estamos vivenciando no nosso mundo atual. E já acontecia há muito tempo, mas hoje nós vemos claramente, ao vivo e a cores, o que está acontecendo. Então, que essa palavra fique no teu coração. E assim, queridos, como o Senhor chamou o seu povo de volta, perdoou toda a prostituição espiritual, todos os nossos pecados, Ele também te chama, independente do grau de corrupção, independente do pecado que você tenha cometido, que você tenha permitido na tua vida. Ele nos ama e Ele quer te restaurar. Se você quiser respaldo bíblico para o que eu falei aqui, procure o seu pastor, a sua pastora. Ela vai dar N versículos sobre prostituição, adultério espiritual, idolatria. Se você quiser, também posso passar para você. Amém, queridos? Que Deus abençoe tua vida. Quero orar com você. Querido Deus, essa palavra, Senhor, é a tua palavra, meu Deus. Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que essa palavra venha produzir frutos, Senhor. Que vidas venham se arrepender, Senhor. Que vidas, Senhor, ó Deus, venham se prostrar diante de Ti, Senhor, pedir perdão, Senhor. Deus, venha, Senhor, ó Deus, se reconciliar contigo, meu Deus, e que venham a ter a Ti como único Senhor de suas vidas, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, que essa palavra produza efeito, Senhor, que ela, Senhor, limpe a mente e o coração, Senhor, de todos aqueles que estiverem ouvindo, em nome de Jesus Cristo eu oro, te dando graças, amém. Povo de Deus, beijo, grande abraço a todos, amamos vocês, pastor Amara, pastor Ricardo, nosso abraço em especial, pastores, obreiros, evangelistas, todos do Ministério Atalaia do Reino, todos os demais que nos acompanham, que estão conosco. Deus abençoe grandemente as suas vidas, suas famílias, em nome de Jesus.